Oi gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, aqui é o Ângelo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês de alguns dos motivos do porquê eu viajo. O primeiro motivo é que eu adoro estar conhecendo lugares novos e pessoas novas. Um motivo muito clichê que eu acho que todo viajante também gosta, porque senão não viajaria. Quem faz a viagem, a experiência que você tem com as outras pessoas, porque também não adianta muitas das vezes você viajar para um lugar incrível, às vezes não ter uma boa experiência com as pessoas. Então a boa relação e conhecer novas pessoas é muito importante para mim, pelo menos. Outro motivo também é aprender um novo idioma, principalmente quando você vai para outro país. Pra mim é uma coisa incrível estar aprendendo um novo idioma. Vai ser basicamente um intercâmbio sem precisar gastar aqueles rios de dinheiro para fazer um intercâmbio para um outro país. Então, tendo contato com as pessoas locais, eu aprendo o idioma e fora que eu conheço as pessoas, que é o primeiro tópico. Terceiro, conhecer lugares. E eu particularmente, eu canso muito rápido de ficar muito tempo em um lugar só. Eu, por exemplo, quando eu cheguei da Argentina, eu já fui direto pra minha casa lá em Belo Horizonte. Eu fiquei um mês e já vim direto pra cá, pra Mariana. E aqui tá sendo um recorde de tempo assim que eu tô ficando em um lugar. Vai fazer 5 meses, já tem 4 meses e pouquinho que eu tô aqui. Mas eu já tô tendo alguns sinais, sinais vindos de mim mesmo. Eu acho que eu já tenho que ir pra algum outro lugar para tentar me conectar com um novo lugar, com novas pessoas também. Outro motivo de amar viajar, de querer fazer de fato, fazer eu sair de onde que eu estou, é a culinária, é a comida local. Porque eu amo e adoro estar experimentando comidas, e principalmente quando é uma comida muito diferente do que eu já estou acostumado aqui. Então isso pra mim é muito maravilhoso. Inclusive no próximo mochilão que eu tô pensando, me deu essa vontade hoje, na verdade, inclusive. A próxima vez que eu tiver, de fato, indo viajar, eu ir para Belém do Pará. Porque lá já tem uma culinária totalmente diferente da nossa aqui, né, do Sudeste. E eu quero muito experimentar e ter a vivência também. Eu quero muito conectar com as pessoas dessa região. E vamos ver como que vai ser, mas eu não sei ainda se é um plano que vai ser, se de fato eu vou conseguir fazer por agora. Mas é um desejo que eu tô tendo aí de estar conhecendo Belém do Pará. Um outro motivo também muito grande é conhecer a cultura local, principalmente para outros países, entender de fato a diferença entre os lugares, as cidades, as culturas, porque às vezes eu fico me perguntando o que é ser tal coisa aqui, é diferente de ser tal coisa em outro lugar, e eu quero ter essa experiência para mim poder criar também um senso crítico, mas não só o senso crítico em si, mas também perceber que é possível ser outra coisa, e não só o que eles nos limita a ser somente aqui. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Vou dar um exemplo qualquer. O que é ser homem? Ser homem na sociedade brasileira é uma maneira que a gente conhece, ou até mesmo dependendo do estado do Brasil, pode diferenciar algumas coisinhas, mas de modo geral, ser homem na sociedade brasileira é uma coisa. Se você vai para Argentina, Chile, ser homem também é uma outra coisa, porque é uma outra cultura. Por mais que é bem parecido com o Brasil, só que ainda assim já é diferente. Mas por exemplo, se você já vai para a Ásia, ou para a Oceania, ou para qualquer outro país de outro continente, ser homem vai ser diferente. Então, para mim, isso é muito interessante entender. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? Porque para mim, eu tenho essa percepção do que é ser, o exemplo que eu dei, o que é ser homem, em várias culturas, isso vai me construir um novo ser. Eu vou conseguir entender o que de fato eu gosto, o que de fato eu não gosto, e eu vou ter a experiência de experimentar. Porque como eu comentei em um dos vídeos que eu gravei, viajar é experimentação. E isso para mim é fantástico, porque eu consigo conhecer e entender culturas diferentes. Gente, não tem como o sol não existir. Porque se o sol não existir, não existiria mundo. Porque o mundo teria acabado. Por quê?
Porque o nosso planeta... Gente, muitas pessoas moram fora do planeta. Por quê? Vocês veem que várias cidades... quando aqui tá noite, por exemplo, em Paris, em Londrina, em Capivari, é dia. Por quê? Porque o Sol ainda não fez a projeção do mundo e fica em desprojeção com o planeta. Quando um planeta é de dia, o outro é de noite. Por isso que Saturno, Noturno, Urano, Vaticano, o oceano, todos esses negócios têm uma projeção com o mundo. Outro exemplo muito simples é o abacate. O abacate aqui no Brasil a gente consome com açúcar. A gente faz vitamina, amassa, coloca açúcar, leite em pó, né? Muitas das vezes é consumido no doce. Grande maioria dos outros países consome abacate salgado. Por exemplo, uma pessoa que nunca consumiu guacamole e não sabe o que é guacamole. E depois quando eu chego nessa pessoa e falo, o guacamole é um abacate, porém ele é consumido salgado. Você coloca tomate, coloca cebola, tomate, sal, pimenta. Então uma pessoa que talvez nunca ouviu falar pode estranhar muito esse alimento e achar que, nossa, que horrível. Mas não, é um alimento muito saboroso, apesar que sim, claro, vai ter pessoas que não vão gostar e pessoas que vão gostar. Isso aí é independente do motivo, mas deu pra entender mais ou menos a lógica. Assim como aconteceu comigo. Quando eu tava na Argentina, eu tava conversando com um chileno e eu comentei com ele sobre o abacate, o abacate com açúcar. Na mesma hora ele estranhou e achou isso um absurdo, tipo, como assim colocar açúcar no abacate? Só que ele nunca experimentou. Então a partir do momento que você viaja e você tem essa expansão, você vai conseguir entender melhor o que você de fato gosta ou não gosta. Porque aqui na nossa sociedade que a gente nasce e cresce, a gente é criado para entender o que é bom e o que é certo, errado, o que é bom e o que é ruim. Quando você vai experimentando outras culturas e entendendo melhor sobre como funciona, você consegue expandir um pouco o seu modo de pensar e ver o mundo e ver que existem outras possibilidades, outros tipos de gostar. Para mim, viajar também é entender isso. Entender essas outras formas também de ver e de vivenciar e experimentar o mundo. É como se fosse uma criança. Quando você coloca a criança no novo, ela vai experimentando e aquilo tudo é muito mágico para ela. E eu acho que viajar também é isso, mas isso quando você viaja de forma imersiva. E uma outra forma é de me conectar. Viajar para mim proporciona isso, mas não necessariamente a gente precisa de fato de viajar para poder ter essa vivência e se conectar com a gente mesmo. Então isso a gente pode fazer em qualquer parte, estando em casa ou não. Mas eu utilizo a viagem também como uma forma de se conectar comigo mesmo. E funciona muito bem. A forma de conexão também vai depender muito de cada um. Pra mim, eu consigo me conectar muito bem dessa forma. E também, claro, fazendo trilhas, indo pra cachoeira ou indo pra praia. Eu tendo esse contato com a natureza, eu consigo me conectar muito bem comigo mesmo. Vai de cada um. Algumas pessoas podem se conectar com ela mesma, indo pra boate, ou indo pra bar, ou indo pra algum parque, numa cidade, caminhar nas ruas, não sei, de Buenos Aires, no centro. Então vai depender de cada um. Mas eu particularmente gosto muito disso. E também quando eu faço trabalhos de voluntariado, é um lugar também que de certa forma eu tento me conectar comigo mesmo, fazendo alguns trabalhos, principalmente no meio de natureza, como em fazendas, por exemplo. E é lá pra baixo que a gente estava, onde que eu nadei, naquele poço. Essa é a parte da Cachoeira das Borboletas. É bem bonitinho aqui, é bem gostosinho de ficar. E aqui tem várias descidas, tem alguns pocinhos bem pequenininhos. Mas aqui é o poço melhorzinho pra
dar uma mergulhadinha, uma nadada. Nadada não, né? Na verdade, só molhar o corpo, que não é funda. E a gente foi essa semana lá pra cima, só que eu não levei nada pra filmar. Mas é bem bonitinho também, é gostosinho. Só que é difícil acesso, que a gente teve que dar a volta lá por trás para chegar ali. Mas eu gosto de estar utilizando essa ferramenta que é a viagem para poder fazer isso e me proporcionar isso também. Então isso para mim é muito importante, se me conectar comigo mesmo nas viagens. Porque também se eu viajo só por viajar, para mim não faz muito sentido. Então para mim tem que ter um certo propósito para viajar. Não precisa ter um propósito tão forte, mas tendo um propósito de fato se conectar, de entender melhor, aprender e evoluir em várias coisas. Não só pessoal, evolução interna, mas também evolução de aprender algo, né? Um idioma, ou até mesmo fazendo quando se faz voluntariado, por exemplo, você consegue aprender tanta coisa, que isso também já é um mega aprendizado, assim, que você pode fazer viajando. E quando eu falo viajar também, não necessariamente viajar, tipo, para fora, você precisa ir para muito longe para conseguir realizar isso. Você indo simplesmente numa cidade vizinha da sua, já é uma viagem gigantesca e você aprende muita coisa. E eu, por exemplo, quando eu estava aqui em Belo Horizonte ano passado, eu cheguei a pedir demissão do emprego que eu estava. Eu fui fazer um voluntariado bem próximo da minha cidade, que era em Brumadinho. E foi num sítio. E foi maravilhoso. Eu ia ficar uma semana só, acabei ficando 2 semanas. Aprendi muita coisa. E então é isso. E era uma cidade, tipo, 1 hora de Belo Horizonte. E foi muito bom. Inclusive lá é onde que tem o maior museu a céu aberto das Américas, se não me engano. Que é em Inhotim. Lá é muito bonito. E acho que a última sexta do mês lá é gratuito a entrada. Fica essa dica também. Então é isso, o vídeo de hoje foi bem rápido também, para mostrar alguns dos motivos de fato que eu considero para poder estar viajando. Apesar que tem muitos outros motivos, mas esses são um dos principais assim que eu vejo, que eu gosto de estar viajando. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtem e compartilhem esse vídeo para que possa estar chegando em mais pessoas e também ajudar o canal a crescer. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Tchau!